Olá, segundou com lua crescente. Eu vim trazer para você a energia dessa semana, para você poder se orientar com o cosmos, para aproveitar essa energia de potência, essa energia de coragem, de início, de transformação, de plantio que está no ar agora. Eu sou Juliana Maia, terapeuta de formação, bruxa de alma, e meu trabalho é te trazer ferramentas, conhecimentos que te ajudam a ser cada vez mais forte, para você ser cada vez mais livre. Gente, eu tô gravando esse vídeo pela segunda vez, porque um erro meu fez com que eu não liberasse espaço. Eu tô com a câmera do celular agora, porque a do computador deu um tilt. E isso me deu um insight até para eu já falar isso para vocês nessa semana. Essa semana, pós-eclipse, pós-portal de equinócio, né? Pronto, a primavera chegou, é hora de fazer florescer, o sol tá voltando em várias partes do país, né? Aqui já começou a esquentar, na Chapada Diamantina, no Vale do Capão. Mas e aí, você está na frente da encruzilhada ainda? A bifurcação. O caminho que leva para o retorno, ao que sempre foi, ou o caminho do novo? E o caminho do retorno, gente, ele pode parecer um caminho mais confortável, porque é um caminho que você já sabe trilhar. É um caminho que todo mundo que você conhece trilha, muitas vezes. É o caminho do habitual. E o habitual, às vezes, ele dói, ele causa sofrimento, ele limita a sua saúde mental, ele limita as suas finanças, mas mesmo assim, ele é o conhecido. Ele é o que mantém você numa comunidade, muitas vezes. É o que vai evitar que a sua família te deixe solta, que te dê mais autonomia e você tenha que ser responsável pelas suas escolhas. E isso causa medo. Isso obriga a gente a confrontar traumas, confrontar dores que a gente não quer reviver, a gente não quer sentir de novo para passar pelo processo de cura. E é por isso que a gente termina, às vezes, indo para o caminho do antigo, o caminho do retorno. E agora, na lua crescente, que é uma lua que vai falar do fazer, do expressar, é uma lua que ela traz essa potência, né? E ela virou em Capricórnio, então Capricórnio vai fazer acontecer. Ele vai botar em prática. E eu vou dizer a vocês, como eu já tirei a carta, e a carta, que eu tô gravando pela segunda vez, gente, e a carta que saiu foi uma carta que tem muita afinidade com essa semana. Eu fiz, não, gente, eu não vou tirar a carta de novo, porque eu sinto que essa era a carta que tinha que sair, então eu tô sendo honesta com vocês. Essa é uma semana que você tá na frente da encruzilhada e você vai dizer assim, agora eu tenho que bancar a minha escolha. Não dá para eu esconder de mim mesma se eu resolver ir para o caminho que eu sempre vou. Por outro lado, se eu decidir trilhar o caminho da mudança e o do novo, da prosperidade, se eu perguntar aqui, levanta a mão aí, digita aí embaixo. Todo mundo que quer viver a prosperidade, todo mundo que quer uma guinada positiva na vida, todo mundo vai levantar a mão, né? Todo mundo vai dizer, arroz, está feito, bababá. Mas fazer o trabalho que demanda para você ter a condição de ir nessa direção é um outro babado. Quando eu digo a vocês que meu trabalho é te tornar mais forte para você ter condição de ser cada vez mais livre, é exatamente isso. Primeiro você se fortalece, porque a trilha nova, ela não é desmatada, ela não vai ter talvez ela não tenha um mercadinho do lado, várias pessoas andando para você ter a noção, ter a sensação de que você está fazendo o que é certo. Talvez não tenha ninguém ali na frente para validar o seu caminho, só a sua intuição. E você está dizendo assim, nossa, eu estou trilhando o caminho que lá no fim eu sinto que tem uma mina de ouro, eu sinto que tem campos férteis para eu plantar, mas ninguém me deu essa certeza, ninguém me deu essa segurança. E aí começa a vir, né, os castigos da infância, quando você fazia uma coisa só pela sua cabeça, às vezes que você ficou sem amigos na escola porque as pessoas viraram as costas para você porque você não quis fazer o que todo mundo queria fazer, né? Ou um mais recente, um relacionamento que você terminou e ninguém da família gostou do seu namorado ou namorada nova, e aí ficou uma situação super chata, né? O dia que você resolveu cortar o cabelo diferente demais e inovou no look, todo mundo ficou, oh, mas por quê? E não sei o quê. Todas as experiências que podem ter te trazido um resultado ruim, em que você foi na direção do novo e isso te deixou uma marca. Você vai ter que curar essas experiências. Gente, eu vou beber mais água porque eu já tô no segundo vídeo, tá? Então, licença.
Então, diante dessa encruzilhada, né, essa escolha, você vai ter que trilhar um caminho de fortalecimento muitas vezes. Porque senão o próprio trauma, o próprio condicionamento vai te gerar um desconforto emocional tão grande, tão violento, que você não vai conseguir ir adiante. Você não vai ter segurança, você não vai ter energia para ir adiante. É o momento, então, se esse for o seu caso, o seu movimento de lua crescente eu vou criar as condições para eu dar conta do novo em minha vida. Eu vou trilhar o processo de cura, eu vou trilhar um processo de amadurecimento, eu vou trilhar o processo de adquirir conhecimento, eu vou começar um curso, uma formação, né? Eu vou me disciplinar mais com a minha espiritualidade, eu vou meditar mais vezes por dia, eu vou dar um lugar de honra para essa transformação essencial acontecer na minha vida. Eu não vou mais querer que ela fique, vai vir, na hora certa vai vir, vai cair do céu. Não. Lua crescente em Capricórnio, numa alunação de Virgem, não é nada caindo no céu, é você ralando para o negócio acontecer mesmo, tá? E a gente tem um Saturno que tá ali, né, o grande pai, lá dentro de Peixes, dizendo, ei, tô te lembrando aqui que seu assunto esse ano é sobre a sua essência, é sobre você estar em contato com a sua espiritualidade, é sobre a sua verdade profunda de alma, hein? É sobre o Deus que está dentro de você, você tá se vendo como sagrada nas suas relações, no seu comer, no seu andar, no seu dormir e acordar? Ou você só dá o seu horáriozinho ali naquela casa, naquela igreja que você frequenta e tá pago? Tá pago 2 horas por semana, mas isso não se torna prático na sua vida. Será que você respira como sagrada? Será que você transa como sagrada? Será que você beija como sagrada? Será que você trabalha como sagrada? Que você prospera como uma pessoa sagrada? Se sentindo conectada com o todo? Será que você dá rotina, disciplina, assuntos da lua crescente em Capricórnio para esses assuntos também, tanto quanto você dá para o seu WhatsApp, quando alguém te manda uma mensagem, você tem que responder de imediato? Será? Você responde a sua intuição de imediato? Tanto quanto você responde o seu WhatsApp? Em que plano está essa luz, essa centelha que deve ser o farol desse novo, dessa transformação, dessa direção, dessa encruzilhada? Em que plano ela está? Será que ela está num plano muito inferior a tudo que te chama no caminho do antigo? Porque se for, o caminho do antigo vai gritar, vai ativar seus gatilhos, vai fazer sangrar os seus traumas, as suas feridas não curadas, e aí você vai ter, na primeira oportunidade você vai ver que você vai estar trilhando o mesmo caminho, porque dói demais. Tô falando dessa força, dessa potência, eu acho até que essa roupa vermelha que eu vou ter hoje, né? Lua crescente me puxou nessa direção de falar do fortalecimento feminino, porque eu ensino nas minhas mentorias, no processo Fênix, gente, primeiro você tem que entender quais são os seus compromissos com a maneira que você está vivendo agora, porque ela tem alguma utilidade para você. E depois a gente vai desbloquear as verdadeiras emoções. Essas emoções vão ser convertidas em poder, para depois a pessoa começar o caminho de transformação. Eu nunca começo o trabalho pela transformação imediata. Nunca. Porque é óbvio que não vai dar certo. Se fosse fácil assim, só com o seu racional, você já tinha mudado toda a sua vida. Se só tivesse vantagem em você ser forte e você ser intuitiva, todo mundo já era. Tem o lado da desvantagem. E para você dar conta de olhar para esse lado e transformar esse lado, você tem que se fortalecer. E pode ser que a sua força, o seu poder, ele esteja arquivado embaixo desse monte de traumas e condicionamentos. Desejos de pertencimento, de acertar, de receber palminha dos pais, os pais que vão estar projetados em milhares de pessoas na sua vida, num chefe, num namorado, círculo de amigos, se sentir parte de uma comunidade e tal. Tá tudo ali, a criança tá ali, sedenta ainda. Uma parte da sua consciência é comprometida com processos infantis. E a energia da criança interior é uma energia muito poderosa, é a energia da motivação, da criatividade, do entusiasmo. Quando a nossa energia infantil está comprometida com essas questões, a gente se arrasta, a gente não anda. A vida não desenvolve, sabe? Porque a gente não tem tônus para encarar o que precisa ser feito. E essa lua está chamando a gente para fazer o que precisa ser feito, só que não é necessariamente das obrigações antigas. Se você decidiu, com essa invertida louca que deu aí nos eclipses, trilhar o caminho da alma, trilhar o caminho do novo,
E, gente, trilhar o caminho da alma não é largar tudo, se tornar celibatária e ir para a Índia, não. Trilhar o caminho da alma é você escutar a sua conexão com o divino e da sua intuição em cada coisinha que você faz. Você não vai fazer uma amizade, você não vai começar um relacionamento, você não vai se alimentar de uma forma que vai te distanciar disso. Esse é o ideal, tá, gente? A Juliana vive assim, conectada 24 horas por dia. Mentira, eu despenco da conexão várias vezes. E volto para ela várias vezes, porque eu tracei um compromisso comigo mesma de nunca desistir de mim. Eu vou cair e eu vou me levantar quantas vezes eu precisar de me levantar. Mas eu não vou desistir de ser feliz. Eu não vou desistir de me tratar como sagrada. Eu não vou desistir de desenvolver a minha luz, de desenvolver a minha potência. E é sobre isso. Água, minha gente, água, que o tempo tá seco, é setembro. Falando sobre fortalecimento feminino, as inscrições para Mulher Essencial estão abertas, tá, gente? Eu faço esse trabalho em vivência também. A gente faz as práticas na natureza justamente para desbloquear essas potências emocionais que depois vão ser canalizadas em forma de poder. E a gente vem trabalhando os chakras de base para esse poder vir à tona, para daí a gente dar conta de enxergar os medos, traumas, memórias encarnatórias, e aí a gente encontra isso às vezes em terceiro chakra, às vezes em quarto, e ir transmutando essas energias. Só depois que a gente consegue chegar aqui e receber a guiança no nível do intuitivo. Antes a gente não consegue acessar aqui, porque a gente não tem coragem. A gente não está pronta para essa escuta, para ver o que vem. A gente nem passa aqui pelos medos. Então, assim, eu trabalho com os pés na terra, trabalho com o tambor xamânico, para que essa potência seja desbloqueada, associado com o exercício de bioenergética, seja desbloqueada na base, para daí essa mulher se sentindo mais forte, mais poderosa, movida por algo de dentro dela, ela consiga atravessar, furar esse bloqueio dos traumas e condicionamentos e ver a luz da alma. Então, 31 de outubro, 1º e 2 de novembro, portal de Dia das Bruxas, você tem encontro comigo aqui no Vale do Capão para fazer essa travessia. Restam 5 vagas. Decida se uma dessas pode ser a sua, tá? E se você quiser saber mais, tá aí na descrição do vídeo. Mas então, gente, esse ano a gente começou fundamentando a espiritualidade e a essência. Porque vai ter uma hora que a gente vai ter que soltar esse grito da mulher selvagem e ir na direção do fazer. E é interessante que a energia da carta que eu tirei hoje, né, na primeira rodada de gravação desse vídeo, vai falar exatamente dessa coragem para esse fazer, que é a carta do Imperador. É uma carta que ela fala de você ser soberana sobre a sua vida. De você entender que, por mais que você delegue coisas a outras pessoas, quem está delegando é você e a responsabilidade última é sua. E você tem que ter essa responsabilidade porque você também tem muito poder. A escolha de não usar o seu poder também é sua e faz parte do seu escopo de responsabilidade. Então, se você usa ou não usa o poder que você tem, se você vai lá na frente e faz, ou se você entrega para outro que você sabe que vai fazer mal feito, fazer, a responsabilidade ainda é sua. A beleza é que quando a gente entende que a gente tem essa qualidade de força, essa qualidade de potência, tem uma fé que vem de dentro da gente, que faz assim, vai acontecer, porque eu vou fazer acontecer. Eu recebi esse trono, eu conquistei esse trono, eu recebi esse trono de dentro de mim, da divindade que vibra dentro de mim em ressonância com o universo. Eu vou fazer valer, eu vou fazer minha autoridade aqui. E aí, essa rainha, essa imperatriz, né, esse rei, na frente dessa encruzilhada, essa pessoa sabe que não sabe tudo que vai rolar nesse caminho, mas ela sabe que não tem mais como voltar para a escravidão que estava antes, para a prisão, para a submissão que estava antes. Por mais que as pessoas tenham pena de você, por mais que isso leve as pessoas muitas vezes cuidarem de você em excesso, também diminui o seu poder, a sua autonomia, o seu direito de ser autêntica, o seu direito de mudar. Então, o rei, ele entende, está na hora de desbravar novos territórios. E o que eu não sei, eu vou aprender no caminho. Eu vou me comprometer em me desenvolver. Evolução pessoal sempre, para que esse crescimento seja viável, tá? Então recebam essa luz da maneira mais elevada
e me fala se fez sentido para você. Como é que você se sentiu vendo essa carta? Vamos movimentar essa energia essa semana? Hoje eu vou voltar com Peça uma Luz. Eu parei aí por 3 semanas para botar a saúde e as coisas da vida em dia, mas parece que a janela se reabriu. Então hoje tem Peça uma Luz, que é a nossa meditação de cura. Quarta-feira, 30 minutinhos de tiradas individuais no Tarô com Ju, toda quarta, 13h30, tá? Das 13h30 às 14 horas, respondendo perguntas só de quem está ao vivo. E nos vemos nas redes. Vamos fazer acontecer. Beijo!